meus amados irmãos. Hoje vamos falar sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual ela começa em nossa mente. O inimigo começa a atacar a nossa mente porque ele sabe que se a nossa mente estiver desacreditada em Deus, ele consegue um território maior para agir e nos derrubar. Então a nossa mente ela é o campo de batalha. Lá em Efésios 6 e 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é um sistema de guerra. Então, primeiro, nós lutamos contra principados e potestades. Segundo, nós lutamos contra dominadores. E terceiro, nós lutamos contra forças espirituais. Então nós podemos discernir que tipo de luta estamos tendo baseado nesses três princípios de guerra espiritual que está aqui em Efésios 6 e 12. Por exemplo, se você se sente cansado, você acorda cansado, você dorme e parece que não descansa. Esse é um tipo de guerra contra principados e potestades. Aquela angústia, aquela tristeza, significa que o inimigo está atacando a nossa mente, está atacando a sua mente com esse tipo de guerra espiritual, né? E o que é isso? Isso são os dominadores. Ele fica tentando dominar a sua mente, ele fica tentando controlar a sua mente. Muitas vezes ele quer levar a pessoa ao suicídio, quer levar a pessoa a fazer o mal contra alguém. Então ele começa a tentar controlar a mente da pessoa. Esses são os dominadores. Está aqui em Efésios 6 e 12. E depois nós também vemos a guerra contra as forças espirituais. As forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. O que isso faz em nós, em nossa carne? Como nós podemos discernir que nós estamos passando por uma guerra dessa espiritual? Você fica distraído. O pensamento parece que está lá na lua. As coisas estão acontecendo e você está... Isso por quê? Porque a nossa mente está ocupada nos bombardeios que está sendo atacada no mundo espiritual. Algumas pessoas falam assim, isso é autismo, isso é não sei o quê. A ciência pode dar o nome que for, TDAH, né? Pode dar o nome que for para isso, mas isso aí é espiritual e é uma guerra espiritual. Então a pessoa está passando por um período de guerra espiritual. A Bíblia diz assim que nos últimos dias seria grande a angústia sobre a face da terra. Porque nesses últimos dias, o inimigo está vendo que está perdendo a guerra. Os anjos estão avançando, estão encurralando ele. Jesus vai voltar nas nuvens e eles serão encurralados, né? Então, o que ele faz? Ele está tentando tudo o que ele tem para tentar atrapalhar a vida das pessoas. Porque ele precisa fazer com que as pessoas percam a vontade de lutar, de viver, né? E com isso ele começa esses planos malignos, essa estratégia maligna nessas três áreas de nossa vida. No aspecto onde nós ficamos cansados, deprimidos e distraídos, que são os três tipos de guerra, né? Potestades, dominadores e forças espirituais que estão nas regiões celestiais. Com esse estudo, o objetivo desse estudo é mostrar para você que às vezes nós ficamos com um tipo de depressão, às vezes nós passamos por isso, mas você tem que reagir, você tem que sair dessa para você poder vencer, porque o inimigo ele começa a tentar nos derrubar nos pontos fracos em que ele encontra em nós. E como que ele faz isso? Ele usa as brechas, as legalidades que estão na própria lei de Deus. Lembra quando o diabo ele tentou ao Senhor Jesus lá no deserto? A Bíblia diz assim que o Espírito do Senhor levou o Senhor Jesus para ser tentado no deserto. Aí alguém pode falar assim, mas como que o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto? Como isso? Né? Porque não existe isso. Muitas pessoas podem até questionar isso, né? Mas no sentido da tradução nossa, ocultou algumas coisas para nós não entendermos direito isso. O sentido que está falando nesse versículo é
que o Senhor Jesus, em vez do mal vir até ele para o tentar, ele foi para afrontar o mal. É isso que você lê na tradução original, é assim que você vai entender. Ele foi para afrontar, é como se ele tivesse tomado um posicionamento de guerra e partiu para cima. É esse o sentido de que está escrito ali na Bíblia, que o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado. Existem esses 3 tipos de tentação, esses 3 tipos de guerra espiritual. Mas como é o nosso inimigo? Como nós podemos conhecer? Porque numa guerra nós temos que saber contra quem estamos lutando, né? Como que a gente vai poder vencer a guerra se a gente não conhece o inimigo, se não conhece a força que o inimigo tem, se não sabe como o inimigo age, como que o inimigo faz para tentar nos derrubar e muitas vezes tentar levar as pessoas ao suicídio, porque daí a pessoa comete um assassinato da própria vida e aí vai para o inferno. A pessoa que se suicida, ela vai direto para o inferno, porque ela matou a si mesma, é um assassinato. Né? E a Bíblia diz, não matarás. Então olha só, ele usa a palavra de Deus contra nós. Se você não conhece a palavra de Deus, comece a estudar a palavra de Deus para que você não caia nessas ciladas do inimigo. Porque a primeira coisa que ele faz é usar as legalidades, as brechas. O que são essas brechas então? Lá no deserto Jesus é tentado pelo diabo. E aí ele fala assim, se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Olha só como ele é sagaz. Na verdade, esse reino aqui na terra é do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui na terra e nós convertemos ao Senhor Jesus, nós passamos a ser dentro do território do inimigo. Então é assim que o inimigo nos vê e é assim que realmente nós somos. Estamos lutando dentro do território do inimigo. Por isso que vai haver o arrebatamento e nós vamos ser tirados daqui. Quando essa guerra acabar, nós vamos ser tirados daqui e vamos para um lugar onde o Senhor, nosso Deus, está preparando para nós, um lugar preparado. Então tem essa guerra. E o inimigo, então, usa a palavra de Deus para nos distrair. Como que ele faz, né? Lá no deserto, por exemplo, ele fala, né? Se prostrado me adorares, ali. O que Jesus responde para ele? Jesus responde na palavra. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Né? Então está escrito. Jesus sempre, quando ele combateu o inimigo, ele combateu com a palavra de Deus. Está escrito. E quem é a palavra de Deus? A palavra é o Messias. Ele é a própria palavra de Deus. Então nós temos que conhecê-lo nas Escrituras. Quando você for ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, os livros, né, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, vai nos mostrar quem é o Messias. O Messias ele veio na Terra para nos ensinar a Bíblia, para nos ensinar a Torá, para nos ensinar a lei de Deus, como deveríamos realmente guardá-la, para que o inimigo não venha nos acusar diante de Deus. Jó estava ali, estava tudo bem com Jó, então o inimigo chega para acusá-lo diante de Deus. E como que o inimigo fez isso? Usou brechas espirituais para poder usar contra Jó. Como Deus é justo, ele é tão justo que até quando o inimigo acusa, se o inimigo tiver razão, ele tem que dar a legalidade. Então isso se chama brecha. São essas brechas que nós muitas vezes abrimos sem perceber e que dá legalidade no mundo espiritual para o inimigo nos afrontar. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Vamos conhecer o nosso inimigo, como que ele é, né? Como que ele age, para nós sabermos como vencer nessa guerra espiritual, né? Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou a luz, né? Lá no princípio, né? Tá lá em Gênesis, fala assim, e disse Deus, haja luz, né? E assim aconteceu. Quando Deus criou a luz, lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, está escrito assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. O que está nos dizendo aqui? Quando Deus criou a luz, Ele criou as estrelas da alva. Ele separou a luz das trevas e com isso então foi separado. 1/3 dos céus ficou do lado das trevas e 2/3 do céu do lado da luz. Então as trevas começou a querer resistir à luz. Deus, quando percebeu
que havia essas trevas, né? Ele fez a terra e criou a terra com dia e noite, para que nós pudéssemos entender o que é luz e trevas, né? Então, o que a pessoa quer? Você quer o quê? Você quer viver na luz, que é o paraíso, ou você quer viver nas trevas, que é o inferno? Então, a pessoa que vai escolher isso daí, né? Assim como os anjos escolheram, 1/3 dos anjos foram do lado da estrela da manhã corrompida, que se tornou em trevas. 2/3 dos anjos ficaram com a palavra, que é o Messias, o nosso Rei, o Senhor Deus dos céus e da terra. Ele tem a palavra. E a palavra dele, ele é tão poderoso que a palavra dele se transforma numa pessoa. E a palavra dele é a luz dos homens. Então é o Messias, o Senhor Jesus, ele é a nossa luz. Ele é a luz dos homens. Então nós vemos aqui, é assim que tudo começou, né? Louvavam a Deus, mas havia algumas coisinhas que estava ainda atrapalhando, que era a mentira. Muitas vezes a Bíblia fala que a mentira começou no céu, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então essa guerra espiritual começou assim, e foi dessa forma que ele enganou 1/3 dos anjos de Deus para segui-lo. Ele enganou 1/3 dos anjos. Agora ele veio aqui para a terra. Ele veio para a terra e a Bíblia diz assim: ai da terra e de seus habitantes, porque então eles vieram aqui para a terra e dominaram aqui os homens. Fez Adão pecar, dominou, né? Dominou, corrompeu tudo aqui. Imediatamente Deus traçou um plano de salvação para o homem. O homem então agora ele conhece o bem e o mal. Ele conhece luz e conhece trevas. Ele sabe o dia e noite. Então, qual que é melhor de você viver? Durante o dia, onde você está acordado, ou durante a noite, quando você está dormindo? Então, muitas pessoas estão no sono, entraram num sono espiritual. Esse sono espiritual é que faz com que a pessoa se distancie de Deus. E quando estamos durante o dia, nós estamos ativos, estamos em alerta, estamos durante o dia. Esse é o nosso espírito vivificado também. Satanás e seus anjos vieram aqui para a terra para perturbar os homens, né, a humanidade. Lá em Daniel 8, e versículo 10, diz assim, ó: e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército, as estrelas, lançou por terra e os pisou. Então aqui relata um pedacinho dessa guerra espiritual, como foi, né? São alguns versículos isolados que trazem as pérolas, né? Como tem aquele outro versículo lá em Isaías 14 e 12, que diz assim, ó: como caíste do céu, Lúcifer, filho da alva. Algumas pessoas vão falar assim, não, mas esse trecho aí de Isaías está falando de Nabucodonosor. Ele que era considerado filho da alva. Não, isso aqui é um trecho isolado. Esse assunto aqui não tem nada a ver com o texto que estava sendo discutido nesse capítulo. Ele está solto ali, esse texto. Então olha só. Como caíste do céu, Lúcifer, estrela da alva? Como fostes cortado por terra? Tu que debilitavas as nações. Né? Olha só o versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Então olha o pensamento, o que era trevas ali que Deus fez a separação, né? Era esse sentimento de orgulho, esse sentimento de grandeza, de querer ser até mesmo maior do que Deus. Então esse sentimento, ele era as trevas ali. Então isso que Deus separou. E quando Deus separa, transforma isso em trevas e separa a luz das trevas, o que acontece então? As trevas não resistem à luz. Se você acende, por exemplo, um palito de fósforo no escuro, ele clareia a sala toda que tiver escura, né? Isso só um palitinho de fósforo clareia a sala toda. Você pode fazer assim e você vai ver, vai conseguir enxergar, mesmo que a visão um pouco turva, mas vai conseguir enxergar. Assim, então, é isso que Deus está nos mostrando. O que Ele fez quando Ele separou essa mentira, essa enganação do diabo que começou lá no céu. Ele separou
e agora o diabo queria resisti-lo, queria dominá-lo, queria tomar o trono de Deus. Então o que acontece? Ele é lançado lá do céu. Como caísse do céu, ó estrela da alva. Né? Então ele caiu, e o pecado, essa guerra começou então lá nos céus. E agora ele veio para cá. E da mesma forma com que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos lá no céu com mentiras, com difamações, com calúnias, foi essas as armas que ele usou. Difamação e calúnias, e mentiras, né? Coisas falsas. Tudo isso ele usou, né? E as mesmas armas ele usa aqui na terra também. Ele usa difamação, ele usa calúnia. As pessoas que estão difamadoras voltam para o caminho certo, rápido, porque os dias estão se cumprindo. Olha no versículo 14, né? Ele fala assim: subirei sobre as nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha o sonho de grandeza, né? Queria ser maior do que Deus. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Apocalipse 12:4. Olha só, então Deus não é vingativo, ele é justo. Como lá no céu, o inimigo, ele atacou 1/3 dos anjos e arrastou com ele 1/3 dos anjos, a guerra aqui na terra, Deus vai atacar sempre o reino do inferno, 1/3 sempre vai perder. Por exemplo, olha só o que fala aqui Ezequiel 5:2. Apocalipse 8:7. 8:8. 8:9. Tudo fala de 1/3 que vai ser perdido. Ó, Apocalipse 8:7. O primeiro anjo vai tocar a trombeta e houve uma chuva de saraiva. 1/3. Ok? 1/3 da humanidade morreu. Apocalipse 8:8. O segundo anjo tocou a trombeta e houve um monte. Esse monte incandescente aqui que cai no mar é um meteoro, né? Então um meteoro caiu no mar. Esse meteoro que caiu no mar, ele matou 1/3 do mar. Olha, Deus não é vingativo, mas isso é justiça. Como ele fez lá no céu, ele aqui no reino, onde é o reino do diabo, que é a terra, e Deus vai nos tirar daqui. E aqui no reino do inimigo, Deus faz a mesma coisa. Sempre vai ser 1/3 abatido. 1/3 do mar se tornará em sangue. Ó, o quarto anjo tocou a trombeta. A trombeta é o alarido de guerra. Quando o anjo toca a trombeta, é convocando o exército para se mobilizar, para se posicionar em batalha. Então o quarto anjo tocou a trombeta. Olha, 1/3 das estrelas caiu na terra. 1/3 das estrelas. Então vai ser sempre 1/3. Deus não é vingativo, mas ele é justo. 1/3 vai sempre acontecer como punição. E aí, tudo que a pessoa faz contra o seu próximo, a Bíblia diz assim: tudo que você faz, você colherá. Tudo você planta, você colhe. É isso que a Bíblia diz. Não é que Deus ele se vinga da pessoa, não é assim. Não é isso. Eu quero que entenda bem essa parte. É justiça. É a justiça de Deus. Então, não é nós que vamos se vingar, não é nós que vamos fazer alguma coisa. A pessoa fez um mal contra você, não é você que vai lá e vai se vingar da pessoa. Não é. Porque a Bíblia diz aqui no Efésios, que eu li no começo, né? Efésios, capítulo 6:2. Não é contra a carne nem contra o sangue que lutamos, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais e assim, né? Então não é contra a carne nem contra o sangue. Não é você que vai lá e vai se vingar. É a própria pessoa que ela fez vai receber. Ela mesma vai receber. Isso é uma lei espiritual. Isso é uma lei espiritual. Então a pessoa plantou, ela colhe. Se você plantar laranja, vai nascer um pé de laranja e você vai colher laranja. Você não vai colher melancia do pé de laranja. Vai ser o que você plantou. Então, aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E o que o inimigo faz? Ele faz você perder a guerra baseado nessa palavra. Ele vai tentar dominar sua mente, são os dominadores, né? Dominar sua mente para que você faça o mal para alguém
para que você também receba esse mal. Então é isso que o inimigo faz. Ele faz alguém te caluniar, te difamar, e a pessoa realmente acredita que aquilo é verdade. E quando você faz essa difamação, isso volta contra você. E você vai colher o que plantou. Então isso é muito perigoso. E o inimigo, ele usa... Na verdade, o inimigo não tem poder nenhum. Ele não tem poder. O que ele faz? O que nós percebemos aqui na palavra de Deus é o quê? É que ele usa as brechas da própria palavra de Deus contra nós para que você peque, para que você seja destruído, para que você caia. Né? É isso que o inimigo faz. Então ele faz você pecar. Porque quando você peca, você quebra o mandamento de Deus e então você começa a estar debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio sobre as bênçãos e as maldições. Então existem bênçãos e maldições. Você pode tanto ser abençoado e ser próspero, como você pode ser um derrotado e ser destruído. Né? Então isso vai depender muito do posicionamento que você tem nessa guerra espiritual. Vai depender muito disso. Isso vai depender demais, 100% disso. Então Deus, ele é justo. Ezequiel 5:12. Uma terça parte de ti morrerá de peste. Uma terça parte será consumida de fome. Uma terça parte cairá a espada. Uma terça parte será espalhado pelos 4 cantos da terra. Olha só para você ver, sempre um terço. Um terço. O inimigo vai sempre colher isso nas guerras espirituais contra Deus. Sempre um terço vai perecer. Sempre quando ele levanta, um terço vai cair. Sempre vai acontecer assim até ele ser dizimado completamente. Quando o Messias voltar, ele será aniquilado. O iníquo será destruído. Por quê? Porque as trevas não suportam a luz. Então, quando o Espírito do Senhor Jesus, quando o Espírito de Deus, quando Deus ele chega, a luz hoje que irradia é tanta que lá está escrito na Bíblia assim que a nova Jerusalém não vai ter sol, porque quem vai brilhar é o próprio Deus que brilha. É o próprio Deus que vai brilhar e vai nos clarear, iluminar, não vai precisar ter sol. E a Bíblia diz ainda que será mais claro do que o nosso dia que a gente vê hoje aqui. Será 7 vezes mais claro do que o nosso dia que nós temos aqui. Então, esse dia e essa noite que nós temos aqui é apenas para nós sabermos como que será no mundo espiritual para nós podermos escolher, certo? Para nós podermos escolher. Quem você escolhe? O dia ou a noite? Se o dia é 7 vezes mais claro, a noite vai ser 7 vezes mais escura. Certo? Então, imagina você estando em trevas, que não enxerga nada. É isso que Deus está mostrando para nós. Escolha a luz, escolha o reino dos céus, escolha o Senhor Jesus, escolha o bem, não faça o mal. O inimigo ele luta contra nós com as próprias legalidades que tem na palavra. O Senhor Jesus venceu as tentações com a própria palavra. Então, isso é fechar as brechas, fechar as legalidades que muitas vezes nós mesmos abrimos. Por exemplo, a Bíblia fala assim: não faças isso, você vai e faz. Você contrariou a Bíblia. Então o que acontece? Você pecou. E quando você peca, você está debaixo de maldição. É o homem que vai te amaldiçoar? Não é. O que é essa maldição que vem sobre a pessoa? É o próprio Deus que amaldiçoou já está na Bíblia. Maldito serás aquele que quebrar essa lei e tudo. Está tudo na Bíblia isso. Então, essas maldições vêm sobre a pessoa não consegue mais prosperar, a pessoa se adoece. Por isso que a Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte. Por quê? A pessoa peca, ela escolheu o pecado. Tem como se arrepender? Pode se arrepender, mas muitas das vezes, algumas sequelas dessa escolha que ela fez, ela vai levar para a vida inteira, até ela morrer. Né? Então, existe essa guerra espiritual. A depressão, a distração, isso são sintomas. Então, tome um posicionamento. Você sabe agora o que acontece, porque você está triste, passando por uma depressão. E aí você pergunta assim, mas irmão Jefferson, como que eu venço essa depressão? É terrível. Irmãos, quando eu era adolescente para jovem, eu sofria muita
muita luta espiritual. Eu tinha muita depressão. Tinha uma vez que eu peguei a Bíblia para ler e eu não conseguia ler a Bíblia. Eu abri a Bíblia e eu estava com tanta tristeza, tanta depressão que eu não conseguia ler. Aí eu fechei a Bíblia e busquei a ajuda dos céus. Foi assim que eu vi, porque nós estamos aqui em um treinamento, né? Estamos aqui aprendendo a guerrear. Foi assim que eu vi o agir de Deus tão forte. Eu fechei a Bíblia e falei assim: Senhor Jesus, eu não aguento nem ler a Bíblia de tanta tristeza. Me ajuda. Na mesma hora que eu falei isso, a janela do meu quarto fez assim, ó, tremeu. Eu escutei um grito. Sabe, um grito e alguém pisando no chão assim. Escutei tudo isso. Deus me abriu o ouvido espiritual e eu escutei isso daí. Então o que foi ali? O que aconteceu ali? Pelo que eu escutei, eu não vi, mas eu só ouvi, né? Pelo que eu ouvi era o quê? O demônio que estava causando, esse dominador que estava ali tentando dominar a minha mente para me levar a fazer o mal, para me levar a pecar. Esse demônio, Deus mandou o anjo pisou no chão, que até a janela tremeu, e esse demônio, quando viu ele vindo, ele gritou e fugiu a disparada. Foi essa a visão espiritual que eu tive. Na verdade, assim, em minha mente, eu tive essa visão espiritual, mas o som, eu ouvi tudo no mundo real. Eu via a parede tremendo, a janela sacudindo. Eu escutei o barulho pisando no chão. Irmãos, coisa tremenda, coisa tremenda. E eu sofri muito bullying na escola, quando eu estudava. Tinha bullying de tudo quanto é jeito. Naquela época não existia isso, né, de chamar de que era bullying, né? Mas as pessoas zoando com você, te caluniando. Sempre eu sofri isso daí, né? Sempre eu passei por isso daí. E isso tudo é o quê? São os soldados do inferno ali te acusando, te atacando, querendo denegrir a sua imagem, querendo tudo, né? E eu, com aquela tristeza no coração, nesse dia eu vi que o Senhor, Ele peleja por nós. E nós temos que fazer o quê? Somente buscá-lo. Somente buscar ajuda. É isso que Deus quer. Quando Deus fez o homem, sabendo que o homem é feito pelas mãos de Deus, Ele não disse, haja o homem, como Ele fez com a natureza, né? Haja, faça-se a terra. Quando Deus falou para a terra, produza árvores. Deus falou para a terra produzir árvores, né? O que Deus falou para a água? Produza seres viventes, peixes, né? E tudo. Deus falou para quem? Falou para a água. E quando Deus chega no homem, o que Ele faz? Ele disse, façamos o homem. Então, a terra gerou a natureza, gerou as árvores. Os mares gerou os animais, né, a terra. Os mares gerou os peixes e o próprio Deus fez o homem. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que se você tirar uma árvore do chão, ela vai morrer. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Assim também, se você se distanciar de Deus, a sua alma morrerá. Entende? Entendeu essa comparação? Oh, meu Deus! Oh, Senhor! Olha só, meus irmãos, o que acontece. Está claro para nós isso daí, né? Se você arrancar a árvore, a raiz não pode viver sem a terra. Se você tirar o peixe da água, ele não pode viver fora da água. E como foi a água que produziu o peixe? Como foi a terra que produziu isso tudo? E quem nos produziu? O próprio Deus. Ele nos fez. Então, se nós nos distanciarmos de Deus, morreremos. Então é isso que o inimigo quer fazer. Ele começa a bombardear a nossa mente com pensamentos que não são nossos. Muitas das vezes, o salmista Davi até fala sobre isso, né? Pensamentos que não são meus. Muitas vezes pensamos coisas que a gente fala assim, meu Deus, eu pensei isso, eu não mereço viver. E isso daí muitas vezes leva as pessoas ao suicídio. Né? Às vezes aquele pensamento se mata, aquele pensamento na sua cabeça, você não presta, você não sei o que, você não sei o que, sabe? Esses pensamentos não são os seus, meu amigo, meu irmão, meu querido, meu amado. Esse pensamento não é seu.
Isso daí são setas do inimigo. A nossa cabeça é como se fosse uma antena, né? O inimigo ele não pode descobrir o que nós estamos pensando, mas ele consegue igual um Wi-Fi, né? Quando você pega o celular assim e conecta no Wi-Fi, você está conectado no Wi-Fi, né? Ele também tenta conectar na nossa mente. Não para entender o que nós estamos pensando, porque isso ele não vai conseguir. Mas ele tenta implantar pensamentos para que nós venhamos a pensar que somos nós que estamos pensando. Então são pensamentos de maldição, são pensamentos de, por exemplo, você não precisa ouvir os seus pais, né? E aí você cai naquela condenação da Bíblia que fala: honra teu pai e tua mãe e seus dias se prolongarão sobre a face da terra. Então ele usa a palavra de Deus. Então ele usa esses bombardeios na nossa cabeça. Você não precisa obedecer seus pais. Seus pais estão ultrapassados, são antiquados, você é jovem. Então ele começa a usar esses pensamentos. E aí você começa a pecar. E quando você desonra seu pai e sua mãe, você cai na lei. Cai na palavra, porque Deus falou isso daí, ele não vai voltar atrás. Ele falou. Quem desonrar pai e mãe, né? Na verdade a palavra é assim: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Essa é a palavra de Deus que está na Bíblia. Então se você desonrar, acontece o contrário. Seus dias vão ser encurtados. Então é dessa forma que o inimigo ganha a legalidade contra nós para nos fazer perder a guerra, né? Então, a partir do momento que você começa a ter esse sentimento, esse pensamento que não são nossos, e você pensa que é você que está pensando, né? Então, uma outra forma que o inimigo usa, né? Ele fala assim: essa vida é sua, você pode viver de qualquer jeito, do jeito que você quiser. Seu pai não manda em você. Né? Ele começa a falar pensamentos assim na sua cabeça e você começa a acreditar. São mentiras que vão contra a lei de Deus. São mentiras que vão contra a palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus, aí se você faz, você vai ter a consequência. Então, olha só, o inimigo ele não tem poder como o pessoal pensa assim, não. Ele usa as brechas da própria palavra de Deus para te derrubar, para te destruir. Aí acontece o mal com você, você pensa assim: ah, o inimigo tem poder, ele é poderoso, olha o que ele fez, né? Olha o que ele fez, destruiu, olha, né? E não fez, foi você que se destruiu sozinho. É a palavra, você não leu a palavra, você não viu que aquilo era pecado. A Bíblia mesmo diz assim, né? Os filhos de Deus, eles pecam por não conhecer as Escrituras. Então, você conhecendo ou não conhecendo, a palavra de Deus está ali. E se você fizer algo contra a palavra de Deus, conhecendo ou não conhecendo, você vai ter a consequência. Porque Deus é poderoso. Quando Ele falou, está falado. E se Ele falou uma coisa assim, isso vai ser lei no mundo espiritual. Né? Então, se você não conhece a lei, ou se você conhece a lei, se você conhece a palavra de Deus ou não, isso vai acontecer, porque nós estamos debaixo da lei de autoridade de Deus, Ele é nosso rei. Né? Então, por isso que nós devemos ler a Bíblia, para não pecarmos sem saber, pecar de graça, né? Pecarmos de graça. Então, para não acontecer isso, ah, meu irmão, eu fiz, e agora? E agora, peça perdão a Deus, peça perdão, retroceda, arrependa-se. Porque quando você se arrepende, você destrói esses demônios que estavam te afligindo, que estavam te perseguindo, que estavam fazendo você errar. E aí você fica livre. É por isso que a Bíblia fala: a verdade liberta. A verdade nos liberta, ela liberta o cativo. Por exemplo, isso envolve até costumes, né? Nós temos ali, por exemplo, uma aldeia de índio, onde todo mundo só anda pelado, né? Já viu? Existe isso, né? Os índios andam pelados. Por quê? Porque não conhece a verdade. A partir do momento que alguém evangeliza, chega a palavra de Deus ali, eles vão se vestir. Eles vão ter essa mudança. Então é isso que eu estou falando. A verdade liberta. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Eles estão nessa situação, os índios estão nessa situação porque não conhecem muitas vezes a verdade. Né? Ninguém ensinou.
mas a consequência vem sobre eles. O inimigo está vencendo a guerra sobre eles por causa de certos pecados, certos costumes, certas coisas que eles fazem muitas vezes sem perceber e que está desagradando, né? Então, o que acontece? Eles estão perdendo a guerra sem saber. Eles nem sabem que estão numa guerra, nem sabem que estão lutando numa guerra, mas estão ali padecendo. O diabo, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira e tudo que é falso. Então, tudo que é falso, tudo que é mentira, a gente vê que tem por trás uma força motora demoníaca tentando levar a pessoa a uma queda. E a própria pessoa, ela vai cometer isso contra ela, descumprindo algum mandamento de Deus. Então, enquanto o inimigo tenta controlar a nossa mente, ele está usando de engano, ele está inventando coisas, e você começa a imaginar coisas, né? Começa a ser parceiro dele, né? Então você começa a imaginar coisas, e essas coisas que você começa a imaginar, ele vai alimentando até que você pereça. Então, meu irmão, acorda. Acorda, desperta os que dormem. Desperta-te, porque a volta de Cristo está muito próxima. O Senhor está voltando. E você precisa estar acordado. O que significa isso? É o dia e a noite. O nosso espírito, ele também passa por isso, dia e noite. Ou o seu espírito está ativo, está acordado, ou o seu espírito está dormindo. Na noite você não dorme? Na noite a gente dorme, né? Então é isso que está falando na palavra de Deus. Dia e noite, para você poder discernir entre o dia e a noite. Então você discerna entre estar com o espírito acordado, estar com o espírito ativo, buscando a presença do Senhor, ou dormindo espiritualmente. E se você está dormindo espiritualmente, o inimigo vem, te ataca e você não percebe. E quando você abre os olhos, já está perecendo, já está acabando o seu prazo e já está na beira da morte. Então, toma cuidado, estamos numa guerra espiritual. Você pode escolher o bem ou o mal, você pode escolher a bênção ou a maldição. O inimigo tem usado a própria palavra de Deus contra você para fazer você pecar, para tentar nos fazer pecar, né? Mas a partir do momento que você toma consciência disso, você começa a vencer a guerra. Aí as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque é uma igreja militante, está ativa, está o espírito acordado. Então você está meditando na palavra, você está aprendendo a guerrear. Na palavra você aprende a guerrear. Então, cansaço físico, cansaço sem motivo. Aquela canseira. Porque o inimigo está na batalha espiritual ali, ó, dia e noite, porque ele não dorme, né? Está ali o dia e noite te atacando. Depressão, são os dominadores tentando dominar a sua mente. Você está ali sofrendo essa depressão. Aí, hoje em dia, fala assim, você tem que ir no médico, você tem que ir não sei o quê, tem um psicólogo, um psiquiatra, tudo bem, pode ir. Mas tome esse posicionamento, leia a Bíblia, que você vai ver que você vai sair dessa assim, ó, bem rápido. É rapidinho para sair dessa. Eu já passei por depressão, eu já tive fases assim. Hoje em dia, quando eu sinto depressão, eu já corro de joelho ali, oro, Senhor, repreenda essa depressão, Senhor. O que eu estou errando? Me perdoa. Já faz um arrependimento ali, pede perdão para Deus. Senhor, se eu pequei algo sem perceber, me perdoa, Senhor. E aí Deus vai te perdoar e você, na mesma hora, se alegra, o seu coração se alegra, né? A distração também, né? Quando nós lutamos contra forças que estão ali o tempo todo, tirando a nossa atenção, o nosso foco. Isso a medicina hoje chama de um monte de coisa, porque eles querem mascarar, eles não têm as respostas para isso. A medicina não crê em Deus, não crê na existência de Deus, né? Então, como eles não têm respostas, eles ficam falando essas coisas assim, não, você tem que ir num psicólogo, tem que ir num psicanalista, tem que ir não sei o quê. Não, meu irmão, é Deus, é a Bíblia. Só ler a Bíblia, só pôr em prática, só se arrepender, só pedir perdão, e você vai ser curado da depressão. E são mentiras do inimigo que a gente vê atacando as pessoas hoje. São outras mentiras, né? Que a gente vê. Uma outra mentira que a gente vê, a segunda mentira que a gente vê é a bebida. Ah, você pode beber, você pode usar drogas,
Sexo, faça sexo. Você vai, né? Olha só para você ver o que o inimigo fala para as pessoas, né? Faça isso, faça aquilo, peque. Por quê? Porque se você pecar, você vai estar cometendo um delito no mundo espiritual e você vai estar indo contra a palavra de Deus e aí você vai estar debaixo de maldição. E com isso vem a depressão. Olha só, Deus ele nos criou, quando Deus fez o homem, ele nos criou já com essa dependência de Deus em nosso coração. Então, quando nós começamos a nos distanciar de Deus, o nosso espírito entristece e a gente fica abatido. A gente fica com essa tristeza. Quando você começa a ir por caminhos maus, a pecar e a pensar, dar vazão a esses pensamentos que não são nossos, pensamentos do inimigo, né, sobre a nossa cabeça. Então, quando você começa a dar atenção a isso, seu espírito começa a entristecer, porque você está indo para o caminho mau. Então, o que acontece? Você entra em depressão. É isso que acontece no mundo espiritual. Você entrou em depressão por quê? Porque você está perdendo a guerra. Então, volta rápido para os caminhos do Senhor. O inferno, ele se atualiza, sabia? O inferno se atualiza. As possessões demoníacas da época do rei Davi são diferentes das possessões de hoje. O inferno fez um upgrade, eles atualizaram algumas coisas. E eles estão sempre atualizando, né? Sempre atualizando. Por exemplo, as bebidas, as drogas. É um tipo de possessão maligna que foi feito upgrade. Olha só, teve um cientista que estava estudando a mente humana. Ele fez o doutorado dele baseado no estudo da mente humana. Então ele colocou fios na cabeça da pessoa e começou a medir os sentimentos. Quando a pessoa sentia fé, ele viu que uma área do cérebro ficava ativa por aqueles sensores que ele colocou na cabeça da pessoa, né? daquela pessoa que ele estava estudando. Então, algumas áreas do cérebro ficam ativas quando você exerce a fé. Então, daí ele continuou a pesquisa. E a pessoa tomou, então, um porre, tomou bebida, bebeu até ficar bêbada. E ele percebeu que as mesmas áreas que acendiam quando a pessoa falava alguma coisa com fé, as mesmas áreas acendiam quando a pessoa estava bêbada. O que é isso? Quer dizer que a bebida dá fé para a pessoa? Não dá fé para a pessoa. Isso significa o quê? Significa que a bebida é um upgrade de possessão maligna. Então, onde o maligno ele vai querer possuir a nossa mente? Nas regiões onde você conversa com Deus. É essas regiões que são afetadas. Então, essas regiões, quando a pessoa estava bêbada, essas regiões que os sensores detectavam a atividade nessas regiões, nas mesmas regiões de quando a pessoa estava com fé. Então a bebida, as drogas, isso tudo é uma forma de possessão maligna feito upgrade, feito uma atualização do inferno. Então a pessoa não fica fora de si. Tem gente que nem lembra o que acontece, né? Tem gente que nem lembra o que aconteceu quando ele bebeu, tomou um porre. Então, meus irmãos, muito cuidado com isso. Não ceda à bebida, não ceda às drogas. Fuja disso daí, né? Fuja, porque é uma forma de possessão já nos dias atuais, né? Outra mentira do diabo que ele usa para nos enganar é falar assim: o diabo não existe. Isso aí o próprio diabo coloca na mente da pessoa. O diabo não existe. Logo, tudo isso é um mito, tudo isso é mentira. Ou seja, se não existe o diabo, também não vai existir Deus. E você começa então a se distanciar de Deus, né? Ele ataca a nossa fé. Ele diz assim: se Deus fosse real, ele não deixaria isso acontecer. Se Deus fosse real, essa pessoa não ia morrer. A pessoa morreu, você sofreu com a morte da pessoa. Às vezes é um parente próximo, um pai ou uma mãe, alguém, e você não se conforma com aquilo. Senhor, a pessoa morreu. Então, o inimigo ele usa isso daí
para tirar a nossa fé. Ele ataca a nossa fé dessa forma. Sendo que a nossa é natural a pessoa nascer, crescer e morrer. Às vezes a pessoa nasce até uma certa idade e morre. Isso é natural acontecer. Somos mortais, né? E o inimigo usa isso para você se distanciar de Deus com mentiras. Ele usa de mentiras contra nós, na nossa cabeça, para fazer você acreditar, desacreditar. Acreditar no que ele está falando e desacreditar nas coisas espirituais, as coisas que estão à sua volta e as coisas de Deus, né? Aí então você começa a distanciar de Deus. O distanciamento de Deus gera a depressão. Aí você começa a ficar deprimido, triste, porque o nosso espírito sabe que você está indo para o inferno. Ele não quer ir para o inferno, então ele fica triste dentro de você. E você começa a ficar aqui com aquela dor, aquela tristeza. Senhor, que dor, que tristeza que é essa? É assim que o inimigo faz, né? Você muitas vezes se sente só. Tem gente que se sente só no meio de uma multidão. Tem uma multidão ali, a pessoa está no meio e a pessoa está ali se sentindo só, sozinha. Isso tudo leva à depressão, isso tudo leva a pessoa a se distanciar de Deus e aí com isso vem a depressão. Porque a depressão é por causa do distanciamento. Deus fez o homem com essa dependência. Nós precisamos de Deus. Então, nessa hora, o que nós fazemos? Você ora a Deus, fala, Senhor, me ajuda. Senhor Deus, me ajuda. Aí Deus vai te ajudar. Se você pedir com fé, Ele vai te ajudar. Como Deus já fez comigo isso daí. Então, eu estou falando para você de algo que eu já vivi, já vivenciei isso daí. Pensamentos que não são nossos. Muitas vezes o inimigo lança esses pensamentos. E agora muito mais, porque ele sabe que está nos fins. Está acabando o tempo dele. Então ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno que ele puder. O máximo de pessoas. Então como é que ele faz isso? Ele faz a pessoa pecar. Ele faz a lei de Deus virar contra a pessoa. A palavra de Deus virar contra a pessoa. A gente faz isso, irmãos, quando a gente luta, né? Lembra quando você treina judô, alguma coisa, não é assim? A regra do judô? Você vai usar a força do oponente contra ele para derrubá-lo. É essa a regra do mundo espiritual também, é a mesma regra, é a mesma arte da guerra, entende? É a mesma coisa. Então o inimigo, ele vai querer usar a palavra de Deus contra você, porque a palavra de Deus está ali, está determinada, para você não fazer aquilo, se você fizer tem essa consequência. Então ele leva você a fazer, para que você sofra a consequência. Você está entendendo o perigo que tem isso daí? E aí você vai se distanciando de Deus, vai ficando entristecido. Tem gente que até se suicida. E quando a pessoa chega a esse ponto de suicídio, a pessoa já está distante de Deus, ela já perdeu todas as guerras espirituais e o espírito dela está deprimido. Então, muitas vezes, a pessoa se suicida. E o que acontece? Vai para o inferno, ainda passa a eternidade no inferno porque tirou a própria vida. Né? Então reaja, lute. Nós estamos nessa terra, nós temos que lutar, nós somos obrigados, né? Se estoura uma guerra, por exemplo, contra um outro país e você coincidentemente está passando lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer com você? Você vai ficar preso lá nos Estados Unidos, os aeroportos vão ser fechados e você vai estar em guerra. Você vai estar ali sofrendo os ataques junto, né? Você não é dali. Por exemplo, você é brasileiro, né? Você não pertence, por exemplo, aos Estados Unidos. E essa guerra está ali, e você estava ali, pronto, te pegou também. É assim a mesma coisa. O inimigo veio para cá, para a terra, nós estávamos aqui na terra, a guerra do céu continua aqui, continua acontecendo, e nós estamos em guerra também. Então, é isso que acontece. Nós também estamos em guerra. Então, meus amados, essa palavra é o primeiro tópico desse assunto, que vai ser um assunto bem extenso sobre a nossa batalha espiritual. Então eu vou falar sobre vários assuntos aqui sobre guerra espiritual para que nós possamos aprender a guerrear no mundo espiritual. Se você quiser saber, eu estou tirando algumas coisas desse livro aqui, ó, que é o Campo de Batalha
da Mente, da Joyce Meyer. Eu estou tirando algumas coisas desse livro aqui. Eu vou deixar depois a descrição aqui do link, tá? Para quem quiser comprar esse livro também, ler. É muito bom você ler, você conhecer as artimanhas do inimigo, aprender a guerrear no mundo espiritual. Mas o principal é você ler a Bíblia. Leia Salmos todos os dias, porque quando você lê Salmos, você está adorando a Deus. O inimigo não suporta a adoração, então ele tem que fugir. Você está adorando. Salmos 145 até o Salmo 150 são salmos de adoração. Adore a Deus. Todos os dias leia esses salmos. Leia, e você vai estar adorando a Deus. Você vai ver que a sua alma vai começar a ser limpa. O seu espírito vai começar a se alegrar, porque está agora voltando para os caminhos do Senhor. E essa depressão, essa tristeza, ela vai ser interrompida na sua vida. E você vai ter alegria. Você vai ter agora a alegria, o gozo, a paz da salvação em Cristo Jesus, né? Então, meus amados, essa primeira palavra que eu quero trazer para vocês sobre a guerra espiritual, né? Conhecendo o inimigo, conhecendo quais as formas que ele age e por que entramos em depressão, tá? Essa é a primeira fase, tá bom? Então, fique com Deus. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração rápida. Eu gostaria de fazer uma oração rápida agora com você. Você que está sentindo depressão, você que está sentindo essa tristeza, eu quero orar com você agora e Deus vai aliviar esse fardo que você está levando sobre si, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor. Eu estou agora unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Entra com providência nessa vida, nessa casa. Transforma, Senhor. Faça, Senhor, com que essa tristeza agora comece a saltar de alegria na Tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, eu peço, Senhor, que Tu venhas resgatar essa alma que muitas das vezes passou por lutas espirituais que desconhecia e por isso entrou nessas encruzilhadas da vida. Por isso passou por todos esses problemas que ela passou. Senhor, eu peço, Senhor, que Tu venha resgatar essa alma. Tira, Senhor, desse caminho de depressão, de tristeza, de morte, de angústia e traga para o caminho da salvação na Tua presença e a alegria de estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora. Amém, amém e amém. Receba então, em nome de Jesus, essa palavra no seu coração e comece a mudança em seu ser. Comece a mudança na sua vida. Mude. Em nome de Jesus. Retroceda. Faça um 360 graus assim. Se você estava indo para esse lado, faça 360. Volta. Reconcilia-te com Deus. Volta para os caminhos do Senhor. Alegra-te no Senhor. E Ele tudo fará. Né? Não é assim a palavra de Deus, né? Alegra-te no Senhor. Amém? Deus abençoe então. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo.